E aí, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você vai estar vendo essa videoaula, mas agradeço muito a sua confiança em estar aqui conosco. Hoje a nossa temática é a avaliação da aprendizagem, certo? Nós iniciamos nossa preparação a semana passada com LDB, LDB, que é a legislação mãe de todo o processo educativo mediado no Brasil. Então, a LDB ela é o alicerce para a gente depois pensar as questões de currículo, de didática e de avaliação, que é a nossa segunda temática dessa preparação, ok? Avaliação da aprendizagem é um tema bastante recorrente, né? É um tema que sempre aparece nos editais de seleção de profissionais da educação. Digo isso porque ela acontece não só para os concursos de professor, mas, por exemplo, os concursos federais, né, os concursos de técnico educacional pedagogo das instituições federais e estaduais, né, ela vai aparecer também em outros processos seletivos para empresas que vocês, enquanto pedagogos, venham passar. Ela aparece para os professores dos anos finais também. Isso eu queria salientar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que conhecimento pedagógico é só para quem vai trabalhar nos anos iniciais, mas não é não, viu? Os anos finais, hoje, os conhecimentos pedagógicos são cada vez mais cobrados, então é bom a gente estar sempre preparado. Bom, vamos lá na nossa aula de avaliação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje a nossa escola ela é permeada de sentido histórico, né? E eu digo isso porque a escola é uma instituição que responde a anseios de uma sociedade específica, que é a sociedade do seu tempo, né? E a avaliação, dentro dessa perspectiva de escola, respondendo aos anseios da sociedade, ela também foi pensada ao longo do processo educativo, ao longo da história do processo educativo, melhor dizendo. A escola em si, ela vem de uma tradição cristã, né? A gente sabe que os grandes professores do século XV, XVI, XVII, né, eram os professores católicos, cristãos católicos, né? E que estes, naquela época, eles tinham muito a função de preceptor, né? Que eram aquelas pessoas que iam educar, entre aspas, por assim dizer, ou promover o ensino aos filhos das pessoas mais abastadas, né? Então, os senhores de engenho, os donos de fazenda, as pessoas que tinham dinheiro as pessoas, por assim dizer, que tinham condições financeiras de contratar, né, ou de fazer doações para essas igrejas e que tinham condições de manter esses preceptores na educação dos seus filhos. Na verdade, a tradição cristã ela tem, em princípio, essa ideia de preceptores que não era a escola propriamente dita, né? Porque era uma educação muito individual. A escola propriamente dita, como nós temos, ela vem de uma tradição francesa, né? Após a Revolução Francesa, no século XVIII, começa a se ter a ideia de que é preciso se construir uma identidade nacional. O país que vinha de uma tradição absolutista, né, que eram os reis, quem mandava e desmandava eram os reis, as rainhas, a monarquia, na verdade. Então, essa tradição absolutista, ela caiu após a Revolução Francesa, mas não se tinha fortalecido uma identidade nacional, onde se conhecesse as histórias daquele país, as tradições daquele país, uma língua em comum. Então, era preciso criar uma instituição que transmitisse essas coisas, esses valores, que viesse unificar esse povo, unificar essa população. Então, é criada, entre aspas, a ideia da escola, né, como transmissora desses valores, e aí ela se amplia, se perpetua, né, ela é copiada para outros lugares, para outros países, e assim ela vai se ampliando, né. E essa tradição, né, da escola, ela parece ser uma coisa meio que imutável, porque se a gente olhar as escolas do século XIX, as escolas do século XX e as escolas do século XXI, elas têm o mesmo formato. Então, é o professor falando para alunos ouvintes, cadeiras em fileiras,
e pronto. Da mesma forma, a avaliação também é tida com esse perfil meio que congelado, né? Por quê? Porque a gente ainda pratica muito essa avaliação para classificar o estudante, para dizer quem é bom ou quem é ruim, quem vai passar ou quem não vai passar, né? Mas essa é a essência da avaliação numa perspectiva positivista, ou seja, aquela avaliação que não quer saber se o aluno vai de fato aprender, mas ele quer saber a quantidade de conhecimento que o aluno pode memorizar. Isso não significa que ele aprendeu e nem significa que eu, enquanto professor, vou reavaliar o meu processo educativo, a minha prática pedagógica, a fim de fazer os meus alunos aprenderem mais. Então, reavaliar nesse entendimento não existe. Reavaliar minha prática não existe, né? Mas isso a gente vai destrinchando ao longo da aula. Tem muita coisa para a gente conversar hoje, muita coisa mesmo, certo? Então, ó, eu vou pedir o seguinte, é interessante que vocês tenham dado uma lida, pelo menos no material dos slides, né? Peguem o material dos slides, leiam, né? Fiquem atentos a cada observação que eu vou fazer, porque a minha fala ela vai ser guiada pelo material de slide que está na pasta dos materiais para acompanhamento das aulas, certo? Então a minha fala vai ser guiada por esses slides, vou anotar algumas coisas importantes e vou chamar a atenção para algumas coisas que eu acho que vocês precisam ter claro também, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa. Como podemos definir a avaliação da aprendizagem? O que é a avaliação da aprendizagem de fato para nós, né? Então, nós temos aí uma pequena definição, né, no slide que eu estou disponibilizando para vocês. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó, avaliar é o processo de atribuição de símbolos a um dado fenômeno, geralmente com referência a algum padrão de natureza social, cultural ou científica. Então, eu quero que vocês pensem em algumas palavras-chave. A primeira delas é essa. São duas palavras-chave, né? A atribuição de símbolos. Ó, atribuição de símbolos, né? Aqui. Gente, na aula de LDB, eu coloquei lá família, né? Em vez de dizer família. Vocês perdoem, é a pressa em escrever, em conversar logo com vocês, certo? Bom, primeira coisa, avaliar é um processo de atribuição de símbolos. Então, que símbolos são esses que nós vamos atribuir à aprendizagem do nosso estudante? Vamos nos remeter ao nosso contexto, o contexto educacional, aquilo que a gente tem como ofício. Então, quais são os símbolos que a gente atribui à avaliação dos nossos estudantes? Ou são notas, ou são conceitos. Então, são esses símbolos que nós vamos atribuir após ou na mensuração do processo avaliativo, né? Outra coisa, nós avaliamos um dado fenômeno, né? Aí tem, né, um dado fenômeno. Fenômeno. Que fenômeno é esse? Eu vou colocar aqui, ó, atribuição de símbolos, notas ou conceitos. Notas ou conceitos, certo? Fenômeno. Que fenômeno é esse, minha gente? Se a gente avalia, a gente atribui notas ou conceitos a um fenômeno. Esse fenômeno é a aprendizagem. Aqui, ó, fenômeno aprendizagem. Certo? Então, ó, a avaliação é um processo de atribuição de símbolos, notas e conceitos, tá? A um dado fenômeno, que é a aprendizagem, certo? Geralmente com referência. Com referência a algum padrão de natureza social, cultural ou científica. E a que se refere esse padrão de referência? Esse padrão de referência serão, ó, os nossos objetivos de
aprendizagem. Os nossos objetivos de aprendizagem. Então, ó, primeira coisa, se cair lá na sua prova de concurso, o que é a avaliação da aprendizagem, você tem que estar com isso, ó, na ponta da língua, certo? Então, ó, a avaliação é um processo de atribuição de símbolos, notas ou conceitos, tá? A um dado fenômeno que vai ser a aprendizagem, geralmente com uma referência, que são os objetivos de aprendizagem, tá? Referência de um padrão social, cultural ou científico. Nesse caso, é um padrão científico, né? Porque são conhecimentos estruturados, conhecimentos conceituados, né? Consensuados, historicamente consensuados e organizados em forma de currículo, certo? Então, não esqueçam, a avaliação é um processo de atribuição de símbolos a partir de um dado fenômeno com uma referência específica, certo? Conceitos e notas como atribuição de símbolos, fenômeno como aqui a aprendizagem e a referência são os objetivos de ensino ou os objetivos de aprendizagem, ok? Espero que isso tenha ficado claro. Então, seguindo, a gente já sabe o que é avaliação, certo? Nós já sabemos o conceito, a definição específica de avaliação. Mas agora a gente precisa saber quem fala de avaliação. Quem são os autores que estruturam os conceitos? Por que a gente pode estudar essa temática? Existem 3 autores que geralmente caem nas avaliações. Pode ser que caiam outros. Eu não estou dizendo que esses são os únicos e que só eles vão cair, tá, pessoal? Não, não é isso. Mas são autores muito recorrentes. Eles sempre caem, né? Então, sempre cai em alguma questão sobre esses autores. E são eles que estruturam as referências acadêmicas mais atuais, certo? Então, nós vamos ter 3 autores. Nós vamos ter Jussara Hoffmann. Nós vamos ter Cipriano Lucchesi. E nós vamos ter Pedro Demo. Ok? São 3 autores que vocês precisam conhecer, porque em geral eles aparecem nas provas relacionadas à avaliação da aprendizagem, nas questões relacionadas à avaliação da aprendizagem. Um parêntese, Jussara Hoffmann, ela se reporta muito à avaliação da aprendizagem relacionada à educação infantil, né? Então, vocês vão ver muito Jussara Hoffmann com produções ligadas à avaliação na educação infantil, né? Bom, e o que Jussara Hoffmann diz? Primeira coisa que a gente chama a atenção. A avaliação é uma ação provocativa. Por que a avaliação é uma ação provocativa? Porque o professor vai desafiar o aluno a refletir sobre aquilo que ele aprendeu, sobre as experiências vividas. Então, esse aluno vai começar a formular hipóteses, né? Pensar no que foi apreendido, direcionar o saber e enriquecendo-o com a sua realidade prática, né? Então, não há conhecimento e não há avaliação que não possa ser observada na realidade prática. Aliás, pode até existir avaliação, mas ela não vai ter um caráter significativo como esses autores defendem, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jussara Hoffmann defende a avaliação como uma ação provocativa. E ela defende também a avaliação como reflexão. Então, a gente vai ter a avaliação como aquela velha ideia da praxis que Paulo Freire defendia. Ação, reflexão, ação, certo? Então, eu vou, assim como Lucchesi, nós vamos ver mais na frente, ela diz, ó, a avaliação, ela é um ponto para o professor refletir sobre aquilo que ele tem que fazer e melhorar o seu fazer. Então, não adianta nada eu entregar a prova para o estudante e achar que o resultado daquela avaliação só vai servir para o estudante. Não. O resultado daquela avaliação também diz muito na minha prática educativa. Ai, desculpa, acho que mexi aqui no microfone. Tá, desculpa, não sei se ficou estranho aí pra vocês. Bom, então, ó, Jussara Hoffmann,
a avaliação como prática provocativa, como prática desafiadora. Nós vamos desafiar os nossos estudantes, ok? Bom, seguindo, nós temos o nosso autor, que para mim, na minha concepção, Daniele, é o mais importante, né, autor que fala sobre a avaliação da aprendizagem. Lucchesi tem livros maravilhosos, Lucchesi tem muitos vídeos no YouTube, então se eu pudesse indicar uma referência para vocês estudarem, eu indicaria os livros de Lucchesi na internet, né? Embora assim, que eles são muito detalhados, ele é muito rico na linguagem, então ele ajuda mais a gente a repensar a prática pedagógica do que de fato no concurso, porque o concurso requer uma linguagem mais objetiva, mas ele é importante também. Mas se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada nos livros de Lucchesi no YouTube, certo? Bom, vamos lá, vamos seguindo, né? O que é que Lucchesi diz sobre a avaliação da aprendizagem, né? Então, Lucchesi entende a avaliação da aprendizagem como atribuição de um juízo de qualidade sobre os dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Então, para Lucchesi, a avaliação ela sempre vai subsidiar um juízo de valor e uma tomada de decisão. Então, eu costumo dizer o seguinte, ó, a aprendizagem é como se fosse uma ladeira, né? Exemplificando o que Lucchesi disse isso. A aprendizagem é como uma ladeira. Então, pense numa ladeira bem grande. Você tem vários caminhos para subir aquela ladeira. E você vai subindo. Se você só avaliar a subida dessa ladeira quando você chegar lá no topo, pode ser que você tenha tomado o caminho errado. Pode ser que você demore mais a chegar lá no topo. Pode ser que você nem chegue. Então, se durante esse percurso de subir essa ladeira, imagine que a ladeira é a aprendizagem. Então, se durante esse percurso, que eu vou subir essa ladeira, eu avaliar e eu tomar decisões sobre esse caminho que eu vou trilhar, pode ser que eu tome o melhor caminho. Por quê? Porque eu estou fazendo a avaliação durante o percurso e não durante o fim da trajetória. Certo? Então, enquanto o percurso está acontecendo, eu estou reavaliando, eu estou observando se o caminho que eu estou indo é o melhor, se a forma como eu estou indo é a melhor, eu estou indo a pé, mas eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, de que forma eu vou chegar mais rápido nessa aprendizagem e de forma melhor. Então, é isso que Lucchesi diz. Lucchesi diz, a avaliação é um instrumento para a gente ter um juízo de qualidade ou atribuir um juízo de valor sobre os dados, então sobre a caminhada, né? Tendo em vista tomar decisões, e essas decisões são para favorecer a aprendizagem ou para favorecer a subida da nossa ladeira, como eu costumo dizer, ok? Então, leiam Lucchesi, Lucchesi é importante, Lucchesi é massa, é um autor muito importante e sempre cai Lucchesi, ó. Recentemente nós tivemos uma prova aqui, numa cidade de Alagoas, chamada Palmeira dos Índios, e a prova de Palmeira dos Índios, a parte pedagógica, caiu. Eu acho que 50% da parte pedagógica foi só avaliação. E caiu muito a perspectiva de Lucchesi. Então, só para corroborar aquilo que eu estou dizendo, que Lucchesi e a avaliação da aprendizagem são temáticas que caem sempre. Então, a gente precisa ficar muito atento para não perder a nossa vaga por uma questão que a gente errou ou por uma questão que a gente achava que era de uma forma, mas se a gente tivesse estudado direitinho, a gente não tinha perdido, ok? Bom, vamos seguindo, né? A gente tem o nosso terceiro autor, que é Pedro Demo, né? Pedro Demo diz o seguinte, ó, a avaliação pode constituir um processo e um projeto em que avaliador e avaliado buscam sofrer uma mudança qualitativa. Então, ó, seguinte, Pedro Demo diz, não é só o estudante que tem que ser avaliado. Quem tem que ser avaliado também é o professor. Por que o professor tem que ser avaliado? Porque é ele quem faz a mediação da prática pedagógica. Então, se a prática pedagógica dele não está atingindo o objetivo, ele tem que reformular essa prática para que essa prática atinja mais estudantes de forma mais significativa. Então, o professor é quem tem que atender às necessidades dos estudantes e não o contrário.
Quando a gente pede para um aluno rever um exercício e não faz uma reflexão com ele, é como se ele estivesse atendendo às exigências do professor. E o professor não avalia a sua prática. Então, Pedro Demo defende que a prática do professor também deva ser reavaliada, porque é ela que vai fazer total diferença na aprendizagem desse estudante. Então, se o meu estudante não está aprendendo da forma como eu estou ensinando, eu tenho que mudar a forma como eu estou ensinando, certo? Então, é mais ou menos isso que Pedro Demo defende. Para o projeto, para a avaliação se constituir de fato em um projeto educativo, a gente tem que pensar que tanto o professor, tanto quem avalia, quanto quem é avaliado, devem passar por uma mudança. Então, não é só o estudante que muda de postura, o professor também tem que mudar a sua postura profissional. Então, não esqueçam, pessoal, Jussara Hoffmann, Cipriano Lucchesi e Pedro Demo são referências fundamentais para você. Então, como a gente está soltando as aulas, né, uma por semana, 2 por semana, enquanto a gente não solta a próxima temática, eu sugiro a vocês que procurem vídeos no YouTube desses caras, né, de Jussara, de Lucchesi e de Pedro Demo, que eu tenho certeza que vão ser ferramentas fundamentais para vocês nessa preparação. Tudo bem? Bom, vamos seguindo, né? Não esqueçam de acompanhar o slide que eu disponibilizei para vocês, ok? Bom, então, nós vimos uma perspectiva de avaliação de maneira geral, uma definição mais ampla. Nós vimos os autores que são bem importantes, né, que estão aqui, para a gente conceituar de fato, saber o que cada um pensa e como esse pensamento vai aparecer nas provas, né, dessas três pessoas, Jussara Hoffmann, esses três estudiosos, Jussara Hoffmann, Cipriano Lucchesi e Pedro Demo. E aí a gente vai para os tipos de avaliação. Eu vou destacar aqui para vocês 3 tipos. A avaliação diagnóstica, a avaliação sumativa e a avaliação formativa, né, que são as avaliações que mais aparecem nos concursos e que são as definições mais importantes, ok? Então, pronto, vamos para a primeira definição, né, do tipo de avaliação. A avaliação diagnóstica, pessoal. A avaliação diagnóstica é aquela que vai determinar se o estudante já tem determinadas habilidades, se ele já tem alguns pré-requisitos, se ele já tem um determinado conhecimento sobre o que eu quero ensinar, certo? A avaliação diagnóstica, ela vai, por exemplo, subsidiar a minha prática. Então, sempre que eu estiver em um início de processo, eu vou me utilizar da avaliação diagnóstica. E eu nem digo somente assim, início de ano letivo. Normalmente, ela é feita em início de ano letivo, mas eu não diria que é somente. Não. A avaliação diagnóstica ela é realizada sempre que eu achar que eu vou introduzir um novo conhecimento, sempre que eu achar que os meus estudantes estão com alguma dificuldade, né? Sempre que eu achar que os meus alunos precisam de um determinado pré-requisito para um conhecimento que eu quero trazer, eu vou realizar a avaliação diagnóstica. Por quê? Porque ela vai me dar uma diagnose, ou seja, um diagnóstico, né? Um panorama do que o meu aluno já sabe. E a partir disso eu vou avaliar o que ele precisa saber, né? Aliás, a avaliação diagnóstica ela vai me dizer o que o meu aluno sabe, o que o meu aluno não sabe. E a partir disso eu vou pensar o que o meu aluno precisa saber. Então aí no slide que eu levei para vocês, que eu coloquei para vocês, né? Tem dizendo que ela vai averiguar as causas de dificuldades, que normalmente se faz quando o aluno chega à escola, como eu disse a vocês, em início de processo. Eu nem conceituo que isso é em início de ano letivo, é em início de processo de qualquer tipo de conhecimento que eu quero mediar, certo? E em início de unidade escolar, quando eu quero saber se os conhecimentos que eu ministrei na unidade anterior, de fato, eles foram efetivados,
tá? Pode ser em qualquer momento que o aluno, aliás, que o professor detectar problemas de aprendizagem, né? E a partir da avaliação diagnóstica, o professor vai reajustar seus planos. Então, Luquezzi diz o seguinte, que toda avaliação, ela já é diagnóstica. Então, toda avaliação que a gente for fazer, a gente vai observar esse panorama de aprendizagem. Então, eu preciso saber o que o meu aluno já sabe, o que ele não sabe e o que ele precisa saber. Então, se eu puder chamar a atenção de vocês para alguma coisa, eu diria isso, ó. Avaliação diagnóstica vai me dizer o que o meu aluno já sabe, o que ele não sabe. E eu, enquanto professor, vou avaliar, vou pensar o que... Vou fazer mais afastada. O que ele, o aluno, precisa saber, ok? Então, ó, avaliação, essa é a definição de avaliação diagnóstica. Ela vai me dizer o que o meu aluno já sabe e o que ele não sabe. E eu, enquanto professor, vou avaliar o que ele precisa saber. Não esqueçam, Luquezzi fala que toda avaliação é diagnóstica. Porque antes de eu fazer qualquer processo avaliativo, eu tenho que saber o que o meu aluno já sabe sobre o conhecimento que eu estou propondo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vou apagar aqui qualquer coisa, vocês dão um stop aí no vídeo para apagar, para essa aula não ficar muito extensa, ok? Bom, então, ó, depois da avaliação diagnóstica, a gente vai ter a avaliação somativa. A avaliação somativa, ela é muito simples, ela é uma avaliação que está sedimentada na tradição escolar. Então, hoje em dia, a gente tem uma perspectiva de avaliação somativa bastante arraigada nas práticas escolares, certo? Os professores, eles foram educados, entre aspas, né, ou ensinados na base da avaliação somativa, né, nas práticas escolares, que eles foram submetidos na sua trajetória escolar. Eu tenho certeza que você que está em casa assistindo essa aula também foi submetido a práticas de avaliação somativa. Então, é muito difícil nós nos desapegarmos das práticas que foram realizadas conosco. Inclusive, tem um livro de Maurice Tardif, que diz que nós somos muito mais daquilo que fizeram conosco do que na escola, enquanto estudantes, do que enquanto profissionais, né? Então, a avaliação somativa, ela tem uma influência muito grande na nossa prática, porque foi aquela... Desculpa, de novo, não sei se ficou barulho aí no microfone. Porque foi aquela que nós fomos submetidos, né? Então, ela é aquela avaliação que visa muito os resultados. Então, o conceito ou a nota, ela não necessariamente quer saber se o aluno aprendeu, ela quer saber se ele alcançou aquela nota. E veja, alcançar a nota é uma coisa, aprender é outra, né? Na nossa vida estudantil, todo mundo já deu aquela coladinha na educação básica ou passou a cola para alguém. E esse alguém, ou até nós mesmos, fomos aprovados. Mas isso não quer dizer que nós aprendemos, ou que a pessoa que nós demos a cola aprendeu. Isso quer dizer que ela passou. Então, a avaliação somativa, ela foca nisso. Ela foca no resultado. Ela soma as notas, soma os conceitos e diz se o sujeito aprendeu ou se ele não aprendeu. Na verdade, ela não diz se ele aprendeu ou se ele aprendeu. Ela apenas classifica. Ela diz quem está apto a passar de ano para o próximo ano e quem não está apto, mas ela não diz necessariamente quem aprendeu, na verdade, né? Então, normalmente ela se refere a um resultado final, né? E o processo que vocês vão passar de concurso, ele é baseado nessa ideia da avaliação somativa, né? Que na verdade é uma avaliação bastante excludente, né? Nas escolas, de modo geral, a avaliação somativa, ela é uma decisão tomada no final do ano, como eu já disse a vocês, para deliberar a promoção dos alunos ou não.
para dizer se ele está apto a ir para o próximo ano ou não, né? Ela é usada para tomar decisões a respeito da, né, promoção ou reprovação para quem teve êxito na aprendizagem ou não. Veja só como a avaliação sumativa ela é completamente sem sentido. Vocês vão concordar comigo. No livro de Luquez, Avaliação da Aprendizagem Escolar, tem uma passagem que é muito interessante. Ele diz o seguinte, ó. O que é que o professor faz na avaliação sumativa? Diz assim, ó. Alunos, por favor, façam silêncio. Se vocês fizerem silêncio, eu vou dar um ponto. Ou se vocês não fizerem silêncio, eu tiro um ponto de vocês. Né? Se vocês trouxerem o exercício, eu dou um ponto. Se vocês forem desfilar, que era uma coisa que era utilizada muito antigamente, hoje nem mais porque esse espírito cívico já se diluiu. Mas antigamente se dizia, você vai desfilar, você ganha um ponto. Né? Então, minha gente, o que é este ponto? Tem a ver com a aprendizagem, nada, ele não tem nada a ver com a aprendizagem. Né? Então, a avaliação somativa, ela por si só, muitas vezes ela não faz sentido. Não tem sentido nesse tipo de avaliação. Ela é uma avaliação de fato para dizer quem tem conhecimento ou quem foi mais esperto. Né? Então, a avaliação somativa, ela não julga conhecimento. Né? Ela apenas exclui quem não conseguiu chegar a um determinado conceito. E, na verdade, ela não busca saber por que aquele sujeito não chegou em dado conceito. Ela tem um padrão e quer que os sujeitos cheguem nesse padrão. Né? Se eles não chegarem nesse padrão, paciência. A avaliação não tem nada, nem o professor, ninguém tem nada a ver com isso. Tá? Então, a gente falou da avaliação diagnóstica. Agora a gente falou da avaliação somativa, né? Eu vou colocar aqui algumas características que vocês podem querer anotar, né? Então, avaliação somativa. Ela é de caráter excludente. Por que ela é excludente? Porque ela não quer saber se o aluno sabe ou se ele não sabe determinada coisa. Ela só quer saber se ele é capaz de chegar em um dado conceito, mesmo que ele não tenha aprendido nada. Ela quer só dizer quem passa ou quem não passa. E veja, minha gente, isso é muito triste. Porque imagine vocês, que já passaram por uma faculdade, como eu nunca reprovei não, mas deve ser muito dolorido você reprovar uma disciplina na universidade. Isso já nos abala quando nós somos adultos. Avalie para uma criança, dizer você está apto e você não está. Então aquilo pode acabar com a vida escolar de um sujeito. Né? Então ela é excludente, como eu já disse a vocês. Ela é classificatória. Classificatória. Se eu pudesse dar duas palavras-chave para a avaliação somativa, seriam essas, ó, excludente e classificatória. Beleza, gente? Bom, a gente falou de avaliação diagnóstica, avaliação somativa. Agora a gente vai falar da avaliação que mais cai em concurso. É a avaliação somativa, minha gente. Deixa eu botar aqui. Somativa. Avaliação somativa. Vejam, a avaliação somativa é aquela que se desenvolve durante o período da prática pedagógica. Então, eu, enquanto estou realizando a minha prática pedagógica, estou observando se o meu aluno está aprendendo com aquela metodologia que eu estou ofertando, como é que ele está avançando, se é necessário eu reformular a minha prática pedagógica, eu reconfigurar aquilo que eu tenho enquanto metodologia para atender às necessidades do estudante. Eu preciso saber como ele aprende. A avaliação somativa, ela é denominada, somativa não, formativa. A avaliação formativa, ela é, coloquei aqui, somativa, meu Deus. Tô louca, gente. Não é somativa, tá? Por favor, desculpem. Ela é formativa.
A avaliação formativa, ela é assim denominada porque ela vai formando a prática pedagógica enquanto ela acontece, na verdade. Porque enquanto eu estou dizendo à criança, estou trabalhando com ele, por exemplo, sei lá, sistema solar, estou trabalhando sistema solar com meu estudante. Então eu estou dizendo a ele que os astros são corpo celeste, sei lá, tu posso estar dizendo baboseira. Corpo celeste, que tem astros que tem luz própria, que tem astros que não tem luz própria. Só que a forma como eu estou dizendo, eu estou percebendo que o meu estudante não está aprendendo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou observar essa prática pedagógica, vou avaliar o meu aluno, né? Porque se eu estou dizendo que ele não está aprendendo, é porque eu estou avaliando ele de alguma maneira. E a partir daí vou modificar a minha prática, porque se ele não tá aprendendo do jeito que eu estou dizendo, eu tenho que pensar uma forma de fazer para que ele aprenda. Porque eu tenho que atender às necessidades desse estudante. Então eu tenho que modificar a minha prática para que ele aprenda. Por isso que é a avaliação formativa. E vou chamar a atenção aqui para uma coisa. A avaliação formativa ela é processual. Então, diferente da avaliação somativa, que a gente acabou de ver, que ela é geralmente no final do processo, a gente vai fazer a avaliação formativa durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre que a gente for ensinar, a gente vai ter que fazer a avaliação desse processo. Né? Por isso que ela é processual. Ela é processual e contínua, ou seja, eu vou sempre estar fazendo. E ela pode ser informal também. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente fazer uma prova para avaliar esse estudante. Porém, eu também não devo, ou também não necessariamente, eu tenho que excluir as provas, ou excluir instrumentos mais formais. Porque eu posso ter um olhar diferente sobre as avaliações, sobre os testes, sobre as provas, sobre os relatórios, porque na verdade, minha gente, não é o instrumento que leva a gente a excluir um estudante na hora da avaliação, mas o que leva-nos a excluir esse estudante é a nossa postura. Então, o que muda, na verdade, entre essas perspectivas de avaliação, tanto a diagnóstica como a somativa, tanto quanto a formativa aqui, o que vai mudar é a postura do professor. Né? Então, primeiro eu sei que toda avaliação é diagnóstica. Então, eu sempre vou fazer uma diagnose dentro do meu processo educativo. A avaliação somativa, ela é uma avaliação excludente, mas eu posso ter uma postura diferente sobre ela. E a avaliação formativa também está impregnada de uma mudança de postura. Né? Então, vamos lembrar disso, que a avaliação ela é uma mudança de postura. Então, dentro da avaliação formativa, nós vamos ter esse caráter de processual, né? Ou seja, ele vai acontecer sempre durante o desenvolvimento. Essa avaliação formativa, ela vai pensar ou ela vai localizar, né? Os avanços e retrocessos do processo de ensino, certo? E a partir dela, eu vou repensar a prática, certo? Então, a partir dela, eu vou repensar a minha prática. A avaliação formativa, ela é processual, contínua e pode ser informal, bem como eu também posso utilizar os instrumentos formais, entre aspas, que a gente conhece, né? Prova, teste, relatório, sei lá. Mas com a nova postura, né? Ela vai me mostrar os avanços e os retrocessos, onde os meus alunos avançaram, onde eles estagnaram, e vão me dizer que eu tenho que repensar a minha prática. Então, a chave de um pensamento sobre a avaliação da aprendizagem está aqui, certo? Em repensar a prática, ok? Bom, eu queria que tivesse claro para vocês o seguinte, pensar a avaliação da aprendizagem é pensar um projeto de sociedade, certo? Então, nós vamos sempre defender um projeto de sociedade. Então, se eu entendo que a sociedade ela tem que ser democrática, eu também vou pensar isso na perspectiva de avaliação, né? Se eu tenho a ideia de projeto político-pedagógico, a minha avaliação também vai dialogar com esse projeto político-pedagógico, certo? Então, não esqueçam que a
dentro da perspectiva de educação que a gente tem um projeto de sociedade. Né? A gente vê, por exemplo, a implantação dessa ideia de escolas militares, né? Eu não sei se vocês concordam ou não, mas se a gente for olhar pelo lado pedagógico, ela, na verdade, ela delega à escola uma função que deve ser compartilhada também com a família, que é a ideia da disciplina. Né? Muito do que a gente aprende enquanto disciplina, ela tem que ser orientada em casa também. Quando os alunos chegam na escola, a gente tem que ter uma perspectiva de compreender que aquele momento é um momento do processo educativo, né? E não de cerceamento de ideias, porque talvez a ideia da escola militar venha com essa perspectiva de cerceamento de ideias. E quando a gente alimenta essa ideia de cerceamento de ideias dentro da escola, a gente está dizendo, ó, esse aluno ele vai ser um sujeito que pode ser dominado por qualquer ideologia, então ele não tem pensamento crítico. Ele vai ser comandado e ele não vai ser capaz de tomar sua decisão. Se essa for a ideia dos colégios militares, né, de um condicionamento, de uma orientação para determinados comportamentos, né, eu particularmente não concordo, mas vocês são livres para concordar em que vocês quiserem, tá bom? Bom, estou falando isso porque a gente está falando de projeto de sociedade, né? Então, a gente tem, ó, claramente durante essa nossa trajetória, né, de estudo da avaliação e na própria história da educação, duas posturas. A postura do examinador e a postura do avaliador. A postura do examinador, ela vai focar especialmente o estudante, o aluno. Então, é o examinador do aluno. Então, vai observar se o aluno tem determinado tipo de conhecimento, ele apresentou em uma avaliação, em um teste que a gente venha fazer, e por isso a gente vai classificá-lo como apto ou não apto, a gente vai selecionar aqueles que a gente acha que são mais, né, que tem mais conhecimento, né, e foca nos desempenhos finais, né, nos instrumentos de avaliação finais. E aí a gente tem a outra postura, que é a postura do avaliador. E esse avaliador é avaliador de quem? Do aluno? Não, na verdade ele é avaliador da prática pedagógica. E para ser avaliador da prática pedagógica, a gente precisa realizar um diagnóstico, né? Saber como é que está o conhecimento daquela turma para poder, como eu disse a vocês, saber o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles precisam saber. A partir disso, a gente vai incluir esse estudante. Por isso que eu digo, a gente tem que organizar a nossa prática para incluir esse estudante, para atender às necessidades dele e não o contrário. Então, a inclusão que eu falo é essa, de eu reorganizar a minha prática pedagógica para atender à necessidade desses estudantes. E todo desempenho é provisório, contínuo e processual, ou seja, nenhum conhecimento é fechado em si, nenhum desempenho é fechado em si. Então hoje, se eu fiz uma avaliação, talvez eu não tenha ido tão bem, na próxima eu irei melhor. Então quer dizer que eu estou fazendo uma perspectiva aí mais abrangente dessa avaliação, né? Então eu vou mostrar para os meus estudantes que se hoje ele não está bem, amanhã ele pode estar. Então esse é um desempenho provisório, certo? Bom, seguindo, né, adiantando, a gente tem, pessoal, além de toda essa ideia de avaliação, né, que eu já falei para vocês dos tipos de avaliação, de como elas podem aparecer na escola, de como a gente deve alimentar a nossa postura. Apesar disso, a nossa escola ela ainda é muito subsidiada pelos exames, né? Então a gente tem, até por uma exigência muito da sociedade, essa coisa da sociedade exigir as provas de final de ano, as provas de unidades, os pais cobram muito da escola. Então a gente ainda tem que atender essa necessidade que não diz muito, né? E essa necessidade ela é suprida através dos exames, né? Porque muitos dos nossos professores ou das escolas em si, elas ainda não adotaram essa visão mais democrática, digamos assim, de avaliação. Né? Elas ainda utilizam os exames, aqueles exames que têm o objetivo de julgar, né? De classificar, de dizer se está aprovado ou está reprovado, né?
E aí eu coloco aí, nesse slide que vocês podem visualizar aí, eu coloco, né, que os exames são, assim como a avaliação seletiva, os exames são seletivos, né? Por quê? Porque eles colocam num saquinho quem sabe e no outro saquinho quem não sabe. E a gente, que é professor, nós sabemos que a aquisição do conhecimento, ela não acontece dessa forma tão pragmática. Muitas vezes os nossos alunos nos surpreendem. Então, eu não tenho como colocar um estudante numa caixinha e outro na outra caixinha, né? É muito difícil. Além de serem seletivos, os exames são pontuais, ou seja, o estudante está naquele momento, está ali, né? Assim, só tem aquela prova, aquela prova de unidade, é aquela avaliação final, é aquela recuperação que ele vai ter que dar conta. Então, o exame ele é pontual porque ele acontece naquele momento. E em consequência disso, os exames são estáticos. Por quê? Porque eles classificam, determinam como se o sujeito estivesse num patamar estanque, né? Porque se ele diz, eu já sei, ninguém vai cobrar, por exemplo, fazer o aluno que tirou 7, né? Tirar 10. Por quê? Porque ele já alcançou a nota para ser aprovado, mas isso não diz se ele aprendeu, né? Então, aquela nota, ela é estática, ela diz se você está num determinado ponto ou se você está em outro ponto. Não diz se você tem possibilidade ou potencialidade para avançar, não diz em que eu posso melhorar a minha prática para fazer você alcançar um conhecimento que eu queria que você alcançasse, né? Então, o exame ele tem todas essas características. Eles são seletivos, pontuais e estáticos. Anotem isso, que isso é importante também. Na sequência, a gente tem um aspecto muito importante da avaliação, muito importante, que é o erro. O erro, ele é tido, muitas vezes, como algo a ser descartado. E, na verdade, não é. O erro é importantíssimo. O erro é importantíssimo. Isso numa perspectiva progressista que a gente está dizendo agora, né? Nas nossas escolas, infelizmente, tem-se uma visão muito tradicionalista do erro, que é aquela que diz assim, você errou, você tem que acertar, né? Errou, tem que acertar, mas na verdade o erro vem dizer pra gente que o estudante está em um caminho, né? Ele é fonte de informação para o professor, é fonte de informação porque eu preciso saber como esse aluno está construindo esse conhecimento, e o erro vai me dizer, né? O erro vai me dizer que está sendo estruturado um determinado tipo de conhecimento, que esse estudante está no caminho e vai direcionar a minha atuação. Mas as nossas escolas muitas vezes ainda praticam, né, a ideia da meritocracia. Então os sujeitos eles vão avançar a partir, entre aspas, de mérito próprio, desconsiderando os contextos, desconsiderando as realidades de cada sujeito. Eu quero que vocês observem a imagem que está aí no slide. Eu quero que vocês pensem comigo se os estudantes têm as mesmas condições. Não tem, né? Nós podemos observar aí uma escola com estrutura de escola e outra, deixa eu apagar aqui, né? E outra com uma cabana, provavelmente em uma comunidade rural, né? Então, assim, as condições são mais precárias. Veja, eu não estou dizendo que as crianças são mais ou menos inteligentes, que elas são mais ou menos isso ou aquilo. Eu estou dizendo que elas não têm as mesmas condições. Então, a perspectiva de erro, ela tem que levar em consideração isso, que os sujeitos têm construções sociais diversas, múltiplas, e que eles vão estruturar a sua trajetória em função disso. E eu, como professor, como é que eu posso reestruturar a minha prática para colaborar para que esse aluno avance? Corrigir esse erro e colocá-lo na trajetória de aprendizagem, né? Então, vamos pensar nisso. Não esqueçam que o erro também é importante. Ok? Bom, já estamos chegando próximo ao fim da nossa aula, né? Então, eu queria deixar algumas características para vocês, né? Da avaliação comprometida com a aprendizagem, né? Porque ela não é comprometida com a classificação, né? Com a exclusão, dizer se o menino está apto ou não para ir para para o ano seguinte, mas ela está comprometida com a aprendizagem, porque a aprendizagem ela vai levar um resultado positivo,
né? Então, não é comprometida com o resultado em si, mas com a aprendizagem que leva ao resultado. Então, a avaliação comprometida com a aprendizagem, ela vai ser uma avaliação não pontual, ou seja, ela não vai acontecer em um momento só, ela vai ser processual, né? A partir do desempenho provisório, ou seja, se o meu estudante não teve um bom desempenho nesse momento, ele pode ter um desempenho melhor à frente. Ela vai ser diagnóstica, então eu quero saber o que esse aluno já sabe, para eu poder estruturar o conhecimento que ele venha a saber e como é que eu posso reorganizar a minha prática para melhor ajudá-lo. Ela vai ser inclusiva, porque no momento em que eu repenso minha prática para melhor ajudá-lo, eu estou incluindo ele. Eu estou fazendo uma prática cuja intenção é trazê-lo para a aprendizagem. E, por fim, ela vai ser democrática, porque ela vai levar em consideração as perspectivas socioculturais dos sujeitos, ela vai incluir, né? Ela vai pensar em trazer esse aluno para dentro da escola, fazer com que ele goste de estudar, porque ele vai passar a ver os seus avanços. Então, isso é muito importante, minha gente. E, por fim, eu quero que vocês deem uma lida no artigo 24 ou 24 da LDB, né? No parágrafo, no inciso 5º, eu acho, vocês vão observar aí quais são as orientações, né, para avaliação da aprendizagem dentro da LDB, que ela vai ser, a gente já deu uma estudada nisso na aula passada, mas ela vai ser uma avaliação contínua, cumulativa, de desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Ou seja, a avaliação ela tem essa ideia formativa, né, de acontecer de forma processual, ou seja, contínua e cumulativa, né, com prevalência dos aspectos qualitativos em cima dos quantitativos, ou seja, eu quero saber a qualidade daquilo que o meu estudante aprendeu e não necessariamente a nota dele, né? Além disso, o resultado do desempenho dele ao longo do período deve prevalecer sobre eventuais provas finais, ou seja, aquilo que ele aprendeu durante o processo é mais importante do que o que ele aprendeu, o que ele demonstrou na prova final. Isso está lá no artigo 24º. E aí tem, então, no artigo 31º, a gente tem a avaliação na educação infantil como um instrumento de acompanhamento e não de promoção. Então, o estudante da educação infantil que vai para o primeiro ano, não necessariamente ele precisa fazer uma avaliação que vai promovê-lo, automaticamente ele já vai para o primeiro ano, mas a gente vai fazer um relatório ou outro instrumento que vai acompanhar e dizer o que esse aluno aprendeu. E a gente também tem o artigo 35, né, que vai falar do que o aluno tem que dominar no ensino médio. Mas como eu não vou dar ênfase nisso porque a gente não está trabalhando com preparação para professor de ensino médio, né? Só dos anos iniciais, porque isso também não vai cair na prova de vocês, necessariamente, tá? Então, pessoal, é isso, ó. Tentem dar uma lida nos autores que eu citei para vocês, nessa questão dos artigos da LDB. Pensem muito na avaliação formativa, porque ela é a base das provas de concurso ultimamente, ok? Agradeço muito a confiança de vocês, espero que vocês estejam gostando das aulas, né? E a gente fica se falando, ok, pessoal? Agradeço muito, muito, muito mesmo. Até a próxima. Um abraço.